Olá, amigos! Prontos para mais um estudo? Estamos seguindo então aí no estudo desse guia prático Apocalipse, Revelações de Esperança. Um guia prático, onde tem as perguntas, tem o texto bíblico, você vai para a Bíblia, você pesquisa, você confere na história se realmente a profecia se cumpriu ou não. Isso é maravilhoso. E temos visto aí no decorrer dos estudos que a profecia bíblica, ela se cumpriu ao pé da letra. Não fugiu em nada. E vimos também que Deus, em sua infinita bondade, infinita misericórdia, deixou tudo declarado, deixou tudo escrito na palavra dele para que nós lêssemos. Então você precisa ler a Bíblia. Davi disse que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, porque ela clareia os nossos pensamentos, ela nos dá o direcionamento. Nós vivemos em dias difíceis nessa terra, em dias em que a gente não sabe para que lado vai, onde tudo é relativo, mas existe uma verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então você precisa estudar a Bíblia. O meu apelo já agora no início desse vídeo é primeiro que você estude a palavra de Deus para que você nos últimos momentos da história deste mundo não seja enganado. Se você quiser este guia aqui, eu posso enviar ele para você via WhatsApp. Sempre no final dos vídeos, na descrição ali eu deixo meu contato. Você pode conversar comigo, eu envio ele gratuitamente para você. Ao você completar os estudos, eu te envio essa Bíblia missionária linda, rosinha aqui, ó. Eu tenho ela em outra cor também. E se você tiver alguma dúvida aí, a gente vai conversando pelo WhatsApp. Eu tenho 15 estudos aí que eu estou conversando com várias pessoas por esse Brasilzão aí afora. Eu quero mandar também um abraço aqui já para Dona Olinda. Dona Olinda conversa bastante comigo. Nós estudamos juntas aí. E eu tenho também um jornalista estudando pelo aplicativo Zoom, que também é muito interessante, onde a gente se vê, onde a gente conversa ali, marca um horário para estudar. E ele está maravilhado com a palavra de Deus. E esse é o meu desejo, que você também fique maravilhado com a palavra de Deus, pelo cumprimento das profecias e da certeza de que Deus tem dias muito melhores para nós. Ontem a gente iniciou os estudos aí então em Apocalipse capítulo 13, onde nós vimos a besta que emerge do mar. Você já pegou sua Bíblia? Já abriu ela? Então corre lá, pega ela, abre ela, porque a Bíblia só tem poder quando nós lemos ela e nos apropriamos aí das promessas de Deus para nós, quando nós examinamos as Escrituras. Pegou? Coloca a mão em cima da tua Bíblia mais uma vez, que nós vamos orar e pedir a orientação do Espírito Santo. Grandioso Deus e Pai, sabemos, Senhor, que o assunto do qual nós estamos tratando não é um assunto fácil, não é um assunto agradável, mas ele é necessário, porque dessa decisão depende a nossa salvação. Por isso eu te peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor visite a cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que o Senhor toque na mente e no coração dela, Senhor, para que ela se abra para as verdades da Tua palavra. E para que um dia ela também possa ser participante das grandes promessas que o Senhor fez, faz e da maior de todas, que é a Tua volta. É viver num lugar onde não teremos mais coronavírus, onde não teremos mais que nos despedir de quem nós amamos. E tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e intercessor. Amém. Vamos lá então? Apocalipse capítulo 13, falou então da besta que emerge do mar, e nós vimos que a profecia ela chega a dar a data certa de quando esse poder, indicando o poder, né? Dizendo que o poder da igreja romana que perseguiu os cristãos, muitas pessoas morreram por causa da palavra que eu e você hoje temos em liberdade, muitos foram para as fogueiras, morreram na ponta das espadas, de morte terríveis, pesquisa lá na história que você vai ver isso, mas nós vimos também que essa ferida foi curada, né? Ela foi curada porque o poder romano, a religião romana se levantou novamente e nós vemos que ela tem ganho aí nos últimos anos muita popularidade.
só porque ela não agirá sozinha. Nós vimos ali que além dela ter o dragão que dá poder para ela, o dragão que incentiva ela a fazer essas blasfêmias contra Deus, a se assentar e achar que tem direito de perdoar pecados, quando a Bíblia diz que só quem pode perdoar os nossos pecados é Deus e é através do sangue de Jesus Cristo. Esse poder então cria outros intercessores também, dizendo que não é só Jesus que pode interceder, e cria tantos rituais que não são bíblicos, como doutrina de purgatório, como sacrifícios, então tantas outras coisas que não são bíblicas. Só que nós vemos que não será somente esses dois poderes aí, o poder religioso de Roma e o poder do dragão. Vai ter um outro poder. Por quê? Deus não tem uma trindade? Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? A divindade nas três pessoas. O inimigo também quer imitar tudo o que Deus tem, ele também quer. Então ele também criou uma trindade aí para ele, onde tem ele, a religião romana, e agora nós vamos ver a terceira pessoa aí que ele quer fazer aí, como se fosse a trindade dele, tá bom? Vamos ver? Apocalipse 13, versículo 11. A besta que emerge da terra. Que potência mundial é representada pela besta que surge da terra? Você já viu que a besta que surge do mar é representada pelo poder da igreja romana. E a da terra, hein? Quando nós lemos... Desculpa que eu me afoguei. Quando nós lemos o contexto de Apocalipse, capítulo 13, dos versículos 11 ao versículo 18, nós vemos que está se tratando nada mais, nada menos do que os Estados Unidos, certo? Começa dizendo ali, ó, versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra e ela possuía 2 chifres. Esses chifres aqui quer dizer o poder dela, né? A força dela. E sabe o que é interessante? É que Deus profetizou essas coisas aqui muito antes de existir os Estados Unidos. Quem é os Estados Unidos então? Vamos estudar um pouquinho na história aqui? Os Estados Unidos têm a língua mais falada do mundo, né? Que é o inglês. Ele tem a moeda mais valorosa do mundo, que é o dólar. E é pra lá que as pessoas têm um sonho de ir, né? De viver, de tentar uma vida nova nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele sofreu a influência religiosa, porque é de lá que surge aí as igrejas pentecostais, é de lá que surgiu aí o protestantismo. Lá é o berço dessas religiões, dessas correntes religiosas. Então, a profecia aponta exatamente para os Estados Unidos. Sendo que a profecia mar representa povos, segundo Apocalipse 17, versículo 15, terra representa um lugar pouco habitado. Fala-se então de uma nação que tem seu início em uma região afastada da Europa, onde a igreja na época de Roma era sediada. Note que esse poder mundial, ele desponta no período em que a ferida mortal da besta é curada, segundo Apocalipse 13, versículo 12. É nesse contexto que surge os Estados Unidos, tá? A única nação que surge como poder mundial. Inicialmente, ela agiu de forma branda, de forma calma, com os princípios da reforma protestante. O que é a reforma protestante? Nós já falamos sobre isso. Aqueles que protestaram contra o poder religioso de Roma, dizendo que aquelas verdades que Roma, os dogmas que Roma impôs para o povo não eram verdadeiros, e realmente não eram. E aos poucos este país foi lá se afastando dos ideais e começou a demonstrar até uma certa intolerância ao protestantismo. Ou seja, hoje os Estados Unidos se declarou já, não é mais um país protestante, tá? Pergunta de número 2. Qual será o papel desempenhado por esse poder mundial conforme a profecia? Talvez essa seria a segunda pergunta aí que nós faríamos. Segundo Apocalipse 13, versículo 12 e 13, ela teria aí uma autoridade e faria aí grandes sinais. Esses sinais aqui, na profecia, ele seria milagres, certo? Muitos milagres. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Tome cuidado com essa história de milagres.
Ah, Janaína, mas eu vi um milagre acontecer. Tome cuidado. Jesus disse assim, ó, que quando ele voltasse, muitos diriam assim, Senhor, Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios? Não fizemos milagres? E o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ou seja, Deus faz milagres? Faz. Mas o maior milagre que Deus quer fazer é transformar o teu coração. Não se apegue muito aos milagres, porque vai ser exatamente nos milagres que você pode ser enganado. É o que a Bíblia está nos advertindo, não é o que eu estou falando para você, tá bom? Continuando aqui então. Qual é a relação entre as duas bestas do Apocalipse então? Vamos ver? Apocalipse 13, 14 e 18. Lembra que eu disse para você que Deus tem a trindade e o inimigo também quer? Olha só, versículo 13 capítulo 13 dos versículos 14 a 18 diz assim, ó. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos seus sinais, ou seja, dos milagres, que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e que sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E continua dizendo no versículo 16, a todos, os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres, os escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. E o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é o número de homem. E esse número é o 666. Então vamos lá com calma. Então qual é a relação entre as duas bestas? O dragão junta as duas, porque uma completa a outra. Uma é um poder político e a outra é o poder religioso. Então o poder político dá apoio para o poder religioso e o poder religioso dá apoio para o poder político. E eles se juntam. E junto com o poder do dragão, eles formam o quê? Uma nova ordem mundial. Ou seja, eles chegam induzindo, impondo, na verdade, primeiro eles estão induzindo, depois eles vão impor a marca da besta. Tá, Janaína, qual é a marca da besta? Você lembra qual é a marca de Deus? Você lembra qual é o selo de Deus? Segundo Apocalipse 7, versículo 2 e 3, nós vemos que a marca de Deus, o selo de Deus é colocado sobre a testa, ou seja, sobre a fronte. É um selo de decisão. E você viu também que esse selo de decisão, ele está ligado ao quê? Lembra? Você lembra dos estudos anteriores? Ele está ligado à obediência. E o inimigo de Deus tá atrás de qual igreja? Dali de Apocalipse 12, da mulher. Qual igreja? Que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho da profecia. Lembra dos estudos? Vá fazendo suas conexões aí. Então, olha só. Se é obediência aos mandamentos de quem? De Deus. Quantos são os mandamentos de Deus? São 10. Mas a igreja tirou um. Não tirou? Qual que a igreja tirou? O quarto, o sábado. Então, qual é o mandamento que a igreja feriu? Que segundo Daniel 7:25 disse assim, ó, que esse poder religioso cuidará de mudar os tempos e a lei. Então eu entendo aqui na profecia bíblica que o selo de Deus é a obediência ao quê? Aos 10 mandamentos, mas tem um que foi tirado, em especial o sábado. E automaticamente a besta vai impor uma nova ordem, um novo mandamento. E que mandamento é esse que a besta vai impor? Vai impor a guarda do quê? Do domingo. Lembra que eu falei pra você que tudo que Deus faz o inimigo quer imitar? Olha só, ele já fez a trindade dele. Estados Unidos, com a igreja romana e o poder da besta, Satanás. Então estão os três aqui, ó. E Deus tem o sábado, não tem o sábado dele? E eles também têm um dia, que é o domingo. E aqui diz que eles vão impor isso a todos, botando a marca deles.
E essa marca é de decisão. Lembra que eu falei para você que a marca de Deus é só na fronte? Porque é uma decisão, guardar ou não os 10 mandamentos, ser obediente ou não. Já a marca do inimigo, por que é na fronte e na mão? Porque na fronte é porque eu decido mesmo, porque eu quero. E na mão porque me é conveniente, é trabalho. Como assim vou deixar de trabalhar no sábado? Como assim? Quem que vai sustentar meus filhos? O justo viverá pela fé, amigo. O importante é sempre estarmos do lado de Deus. O importante é sermos obedientes a Deus. O que acontecerá com aqueles que receberem a marca da besta em sua fronte ou mão? Segundo Apocalipse 14, do versículo 8 a 11, diz que eles beberão do vinho da ira de Deus. Ah, queridos, que triste. Quando eu olho para isso, eu sinto uma tristeza dentro do meu coração. Então você que está escutando isso, abra seus olhos. Para que para que a mão do Senhor não caia sobre você. Quem se levantará em defesa do povo de Deus quando eles forem perseguidos, então, por esse poder político, junto com o poder religioso, mas junto com o inimigo, com o dragão, impondo aí o povo e oprimindo o povo de Deus, como já fizeram no passado? Quem que vai socorrer? Segundo Daniel 12, versículo 1, que são profecias que se completam, diz assim, ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, mas daquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Nós vimos ali que o número, dá uma olhadinha ali, versículo 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é o 666. Em que dia o homem foi criado? Quando você vai lá para Gênesis, qual foi o dia? No 6º dia. Então é número, por isso está dizendo que é um número de homem, certo? Na verdade, são poderes. Quando a gente chega ali, analisando esse número 666, quando fala de doutrina falsa, igreja falsa, remete ao quê? Qual é a linguagem que o Apocalipse usa? Babilônia. E quando eu vou lá para estudar a história de Babilônia, tudo lá estava envolvido no número 6. Toda a divindade babilônica dos deuses deles estava envolvendo o número 6. Ou seja, o 6 era um deus menor. O 66 era um deus maior. E o 600 era o panteão babilônico, ou seja, o grande deus de Babilônia. E quando eu somo 600 com 60 com 6, vai dar 666. Então é um número de homem, é um número o quê? De doutrina falsa, de falsidade religiosa. Certo? Tudo entendido aqui? Não tem mistério, muito mistério em cima do número 666. Ele está se referindo à Babilônia, tá bom? E trazendo para os dias atuais aí, mostrando que seria uma doutrina falsa. João 14, versículo 1 a 3 diz assim, ó, que Deus tem uma promessa, e não é uma promessa pouquinha não, viu? Porque se nós temos um Deus grande, a promessa dele também é grande. Deus tem uma promessa grandiosa para mim e você. E diz que Deus foi preparar um lugar para nós. E quando esse lugar estivesse prontinho, ele voltaria. E pelo cumprimento das profecias, esse lugar já está pronto faz tempo. Só estamos esperando Jesus voltar nas nuvens do céu para nos levar para morar com ele nesse lugar. E se eu que sou mortal estou ansiosa para ir para minha casa, porque aqui não é minha casa, eu fico imaginando Deus como um grande pai que ele é, Jesus, que morreu pelos meus pecados e pelos teus, o Espírito Santo que está aqui conosco, nos conduzindo para a verdade. Que ansiedade que eles estão de virem nos buscar de uma vez por todas. Mas sabe por que talvez Jesus ainda não voltou? Porque ele é misericordioso, porque ele está esperando por você. Por isso, queridos, não me venha com desculpas. Não diga para mim agora. Aliás, você não vai dizer nada para mim. Não diga para Deus. Senhor, eu não posso porque meu bisavô era dessa igreja. Minha mãe era dessa igreja. Meu pai era dessa igreja. E eu nasci nessa igreja, eu vou morrer nessa igreja. Querido, você vai morrer literalmente mesmo. Se você ficar sabendo que não é para ficar.
se você guardar coisas que você agora conscientemente sabe que não estão na palavra de Deus. Nem todos têm tido a oportunidade de ter a luz que eu e você estamos tendo, de estudar o que eu e você estamos estudando. Essas pessoas precisam ser avisadas, para que naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, elas não olhem para nós e digam assim: mas você sabia e não me falou? Queridos, vamos clamar, vamos proclamar esse evangelho, vamos falar para as pessoas: adorai a Deus, somente a Deus. Vamos falar para ela que caiu Babilônia, essas falsas doutrinas. Vamos chamá-las para a palavra de Deus. Vamos avisar elas que se elas continuarem onde estão, vão receber o selo, a marca da besta. Nós precisamos alertar as pessoas. Isso é muito sério. Disso depende a minha salvação e a tua salvação. Existem pessoas muito sinceras em todas as denominações. Jesus disse: eu tenho ovelhas em outro aprisco e convém a mim avisá-las. E elas ouvirão a minha voz. E nós seremos um só rebanho. E eu serei somente eu serei o pastor delas. Ah, queridos, que coisa linda. A obediência a Deus deve estar acima de todos os interesses humanos. Atos 5:29 diz assim, ó: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Senhor protegerá os que tiverem seu selo na fronte. Assim ele mostrará que atua em favor do remanescente fiel e cumprirá a promessa de Deus, que está lá em Salmo 119, 165. E com esse texto eu quero finalizar o estudo de hoje. Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de cada um de nós. Você, no estudo de hoje, descobriu quem é o anticristo. Poder romano, com os Estados Unidos, com o dragão. Esses três poderes formam aí o anticristo. Fale ao mundo, conte aos outros e tome sua decisão. Que o Senhor Deus te ajude. Eu quero orar com você agora. Grandioso Deus e Pai, sabemos que as verdades que estamos estudando na Tua Palavra não estão sendo fáceis ao nosso coração. Mas, querido Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude a tomar decisões ao Teu lado. O Senhor falou na Tua Palavra: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que nós possamos não endurecer o nosso coração às verdades da palavra. Que esse meu amigo, que essa minha amiga que está aí do outro lado, Senhor, eu não sei onde, não sei até onde estes vídeos podem chegar, mas que eles possam ajudar as pessoas a abrirem seus olhos para a Tua Palavra e para que as pessoas possam estar do Teu lado nesses últimos momentos da terra, cumprindo aquilo que o Senhor nos mandou cumprir, obedecendo ao Senhor, o amando primeiramente e depois o obedecendo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos pelo santo nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau, queridos, e até amanhã, porque amanhã nós vamos estudar Apocalipse capítulo 14 e vamos começar a entrar nessa promessa linda que o Senhor tem para nós. Tchau, tchau.